Deus. Meus irmãos, como é bom estar nesse lugar, né? Glória a Deus. Nós tivemos aqui pela manhã hoje um culto. Sabe aquele culto que você não tem vontade que ele termine, pastor? Aquela presença de Deus, aquele amor de Deus fluindo, Aleluia. algo assim sobrenatural. Eu confesso que eu teria passado o resto da tarde aqui, né, Johnny? Quem estava aqui pela manhã? Estava o Johnny, Luciana, acho que só, e eu, né? Dos que estão aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Essa palavra não foi gerada no meu coração no decorrer da semana. Eu anotei algumas coisas aqui. Desde quarta-feira que eu venho me alimentando dessa palavra, irmãos. E hoje veio um desejo muito forte de falar com os irmãos, de compartilhar essa palavra com a igreja. Eu tinha um convite para ir na ordenação de um amigo meu, a pastor. Ricardo está sendo ordenado a pastor hoje. Glória a Deus. Mas a vontade de estar aqui, irmãos, foi maior do que o convite que me fizeram. Eu sei que qualquer um poderia estar aqui ministrando, mas eu gosto de ser sensível à voz do Espírito. Glória a Deus. Talvez essa palavra não seja para todos, mas alguém com certeza vai se alimentar dela. Aleluia. E algo que nós precisamos aprender, queridos, porque às vezes a gente vai no culto, né? Ah, mas hoje Deus não falou comigo. Mas Deus falou com quem está do seu lado. E quando alguém do nosso lado é abençoado, irmãos, nós temos que tomar posse da bênção para nós também. Nós não devemos ser egoístas, né? Só para mim, não, querido. Quando você está em um ambiente, como foi ministrado aqui, aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele não se preocupou com ele, pastor. Ele se preocupou com quem estava ao redor dele. Glória a Deus. E através daquele ato de amor daquele jovem, toda aquela multidão foi saciada, foi abençoada, foi alimentada. Eu quero acreditar que todos nós vamos nessa noite sair daqui sustentados, abençoados, fortalecidos, se nós entendermos aquilo que Deus está falando conosco. Abra sua Bíblia comigo aí, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. É a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós vamos aprender algo nessa palavra muito importante, porque às vezes a gente lê, só pensa naquele que desviou e foi embora, né? Eita, Pai. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, mas longe do Pai. Lucas capítulo 15, pode permanecer sentados. Glória Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que lhe pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo, e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Feche os teus olhos um pouquinho, querido Deus. Aqui está a tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra alcance corações nesta noite. Porque o maior propósito do Evangelho é este, Senhor. É resgatar vidas, é alcançar vidas, é transformar vidas. Essa palavra, meu Deus, ela tem endereço, Senhor, nesta noite. Que todos nós, ó Deus, venhamos nos alimentar, mas eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite, Deus, será completamente tratado, transformado pelo poder da tua palavra, Senhor. Enche os nossos corações. Usa os meus lábios, ó Deus, como instrumento para falar com a tua igreja. É o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço também, em nome de Jesus. Amém, queridos? É com temor, com tremor também, queridos. Nós vivemos em um tempo bastante difícil, onde poucos dão crédito na palavra, mas é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos muda, é a palavra que nos molda, amados. E aqui nós lemos um texto muito conhecido, né, de um filho que chega no seu pai e pede para ele parte da herança, mas na verdade ele nem tinha direito à herança, né, porque o pai estava vivo. Mas a Bíblia diz que o pai dividiu com os dois filhos. Um pegou aquilo que lhe pertencia e foi viver a sua vida. Foi achar que estava fazendo certo, achar que estava se divertindo. E sempre que um filho sai de perto do pai, a tendência desse filho é cometer erros. Seja o pai paterno mesmo, e principalmente quando sai da presença de Deus. E quantos atos que nós cometemos, irmãos, que nos afasta da presença do Pai? Como eu disse, muitas vezes nós permanecemos na igreja, mas distante de Deus. Às vezes nós continuamos achando que estamos na presença, mas nós nos afastamos, porque a Bíblia diz que os nossos pecados, ele nos afasta de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus são os pecados, os nossos pecados. Mas o que eu achei interessante aqui, eu quero ser breve, porque já são mais de 7h30. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu me tranquei ali na sala, eu fiquei acho que umas 2 horas, lia, e o Espírito Santo ministrando no meu coração.
eu comecei a refletir, Deus, que tudo na nossa vida, tudo, só persiste até nós tomarmos uma posição. Tudo na nossa vida só vai ganhando força enquanto nós não tomamos um posicionamento, queridos. Mas no momento que nós decidimos reverter o quadro, a história começa a mudar, irmãos. E eu comecei a perguntar, pastores, quando o pai disse aqui, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Achado por quem? Se ninguém foi atrás dele. A Bíblia não diz que o pai foi atrás dele. Ele saiu, foi gastar o seu dinheiro, foi viver a sua vida. Mas a Bíblia não diz que o pai foi procurado. Mas diz que ele foi achado. Ele estava morto, ele reviveu. Tranquilo, mas quem o achou? Hoje foi ministrado aqui pela manhã sobre a bondade de Deus. Sobre a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Um amor que nós desconhecemos o seu valor. Um amor que nós não entendemos a sua grandeza. Um amor que nós não conseguimos assimilar a profundeza que é, pastor Marcelo. Mas é sobre esse amor que nós vivemos, queridos. É por causa dessa graça, desse amor, dessa bondade, é que nós estamos aqui. Um dia nós estávamos mortos também, e nós revivemos. Um dia nós estávamos perdidos, meu irmão Rogério, e nós fomos achados. Achados por esse tão grande amor, meu irmão Antônio. Nós fomos achados por essa tão grande misericórdia, minha irmã Luciana. Porque as nossas atitudes, humanamente falando, são más. Nós não temos nada de bom em nós, Thelma. Se não for a misericórdia do Senhor, ora diga, Israel. Se não for a vontade de Deus para nos resgatar quando nós estamos perdidos, o que seria de nós, Flávio? E quantas vezes nós, com as nossas fraquezas mental, melhor dizendo, quantas vezes com os nossos deslizes, meu irmão Lucas, nós começamos a nos afastar da presença de Deus. Nós começamos a nos afastar da presença do Pai. Começamos a receber algumas ofertas. Foi o que aconteceu com aquele moço. Ele saiu da casa do pai, o bolso cheio de dinheiro, e ele começou a entrar por caminhos que não era para ele. Porque quem tem as marcas de Cristo em si, querido, quem tem o DNA de Jesus, não pode estar em qualquer lugar. Quem tem uma referência não pode estar em qualquer lugar. E aquele moço, ele tinha uma referência. Mas a Bíblia diz que ele foi gastar o seu dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas. Ele foi para ambientes que não cabia a ele. Não era para ele. E a palavra do Senhor disse que depois de gastar tudo, houve uma fome naquela terra. E eu tento imaginar qual foi a situação que aquele moço viveu. Porque em um momento está ali desperdiçando tudo, Thelma. E daqui a pouco não tem mais nada. E a fome chegou no lugar, pastor. E a Bíblia diz que ele se aproxima de um cidadão daquela terra, a qual mandou ele para o campo cuidar de porcos. Olha aonde começa a chegar uma pessoa quando ela se afasta da presença do Pai. Ela começa a entrar por caminhos tenebrosos. Porque cuidar de porco era algo desprezível naquele tempo. Mas tudo que aquele jovem achou para fazer foi isso. E aí a Bíblia diz que ele desejava comer daquilo que os porcos se alimentavam.
Mas nem isso ninguém lhe dava. Nem isso ele recebia, pastores. Mas o que eu quero ficar aqui com os irmãos para a nossa meditação. No versículo 17, olha que tremendo, quando aquele jovem reconhece, ele disse, então, ou melhor, a Bíblia diz, então caindo em si, reconhecimento. E quando nós reconhecemos o nosso estado, quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda de Deus, Deus se move a nosso favor. Quando a igreja reconhece que ela é carente, ela é necessitada da graça e da misericórdia de Deus, Deus se manifesta a favor da igreja. Eu não estou falando paredes, a igreja sou eu e você. Não sei se nessa noite tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Não sei se tem alguém aqui que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas eu sei que tem alguém aqui que precisa tomar um posicionamento e cair na realidade que você não pode continuar do jeito que está. Senão não teria essa pregação, queridos. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Irmãos, tem pessoas que elas estão na igreja, mas passando fome. O culto acontece, muitos são abençoados, mas alguém continua com fome. Porque, meu irmão presbítero Y, não reconhece, não cai em si, não percebe que está em perigo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é importante nós usarmos a inteligência. Eu tenho ministrado aqui, todos que pregam aqui têm ministrado a mesma coisa. Nós precisamos ficar atentos porque Jesus está voltando. Glória a Deus. E quando um cristão ele percebe que ele está fraco, qual que é o posicionamento desse crente? É se levantar, é se posicionar, não é ficar se arrastando não, queridos. Porque Deus ele não faz acepção de ninguém. Deus ele não vira as costas para nós porque nós erramos. Ele está sempre esperando, e nós vamos chegar lá quando o pai avista o filho. Essa atitude de reconhecimento do seu estado, querido, fez com que ele tivesse uma determinação. No versículo 17 diz assim, então caindo em si. No 18, olha o que a Bíblia diz. Ele disse, eu me levantarei e irei ter com meu pai. Ele determinou em seu coração que aquele estado que ele estava vivendo não era mais para ele, pastor. Glória a Deus. Ele se posicionou, e esse posicionamento dele começou a mudar a tua história. Glória a Deus. Irmãos, não lembro o dia que eu ministrei aqui, que eu falei sobre isso, que foi na Santa Ceia. É individual. É individual. Ninguém foi pregar para aquele moço. O pai não foi atrás dele, pastor Marcelo. Os obreiros não foram atrás dele. Mas quando ele reconheceu o seu estado de pobreza, de miséria, de decadência, ele disse, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. Aí ele tomou uma decisão e ele reagiu, ele tomou atitude. Porque tem gente que fica só planejando, né? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Pastor, eu vou me levantar. Mas a Bíblia diz aqui, ele disse, eu me levantarei. Ele resolveu se levantar. Porque ficar de palavras, irmãos, não resolve. Se não tiver atitude, palavra só não vai resolver não. Pastor, eu vou me levantar. Pastor, pode ficar tranquilo que agora eu vou pegar firme. Mas se não tiver posicionamento, se não tiver uma atitude de verdadeiramente agir diante da circunstância, vai continuar lá prostrado e nada vai acontecer. Mas quando ele pôs no seu coração, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. No versículo 20, então, levantando-se, ele foi.
Ele reconheceu, ele determinou e ele reagiu. Percebe que é uma sequência? Primeiro você reconhece, aí você determina: eu vou mudar de vida, eu não aceito mais continuar do jeito que eu estou. Glória a Deus. Com esse espírito de galinha de Angola, como diz o Zé Nilson, não dá para ficar. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, e amanhã estou fraco, estou fraco, estou fraco, até ir para a panela. Não dá, queridos. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele está nos oferecendo oportunidades todos os dias. A palavra do Senhor nos diz em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E no 23 diz assim: novas são cada manhã. A cada dia Deus te dá uma oportunidade de você recomeçar. A cada dia Deus te dá a chance de você se levantar. A cada dia Deus pega na sua mão e diz: vem, filho, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te levanto, eu te seguro. Só que nós não reconhecemos essa misericórdia de Deus. Às vezes nós preferimos ficarmos encostados, ficarmos caídos. Nós preferimos muitas vezes ficar na nossa zona de conforto. Eu não sei que conforto é este. Eu vou me levantar. Glória a Deus. Eu vou ter com meu Pai. Aleluia. E olha que profundo, irmãos. Eu escrevi aqui: sua atitude fez com que a sua vida tomasse outro rumo. Seu pai ouviu de longe, irmãos. É muito forte isso. Não foi ele que viu o pai primeiro. Ele estava indo na direção, mas o pai já estava lá esperando por ele, pastor. Porque a atitude dele, o reconhecimento dele, o ato de arrependimento dele fez com que o pai ficasse de longe dele, esperando por ele. E a Bíblia diz que quando ele estava se aproximando, o pai ouviu de longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Em outras palavras, trouxe para perto de volta. Eu fico pensando como estava a mente daquele moço. Porque nós precisamos meditar na palavra, irmãos. Não é só ler a Bíblia, nós temos que meditar. E precisamos entrar na história. É uma parábola. Mas eu fico tentando imaginar o que foi passando na mente dele, pastor Marcelo, na caminhada. E quando ele recebe esse abraço do pai, quando ele recebe esse beijo do pai, quando ele recebe esse carinho do pai, Rogério, deve ter fervido a mente dele, que ele foi pensando: eu vou chegar lá, eu quero ser tratado apenas como empregado, eu não mereço mais ser tratado como filho. Irmãos, o diabo ele coloca na mente de pessoas que se afastam de Deus, que para ele não tem mais jeito. O diabo coloca na mente de pessoas, quando elas começam a se afastar da presença de Deus, que não adianta, você fez tudo errado, agora você vai querer voltar. Querido, o pai está assim, de braços abertos. Ele não rejeita o filho, não. O pai não rejeita o filho. O pai não rejeita um coração contrito e quebrantado, não. Não importa o que você fez, a maneira que você está, o importa é que você precisa se posicionar para que você viva o milagre de Deus. Aleluia. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas do jeito que ele planejou no coração, ele chegou e falou para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno mais de ser chamado de filho, me trata como um dos teus empregados. Mas olha o amor do pai. Roupas novas para ele. Traga vestes novas e coloca nele. Coloca sandálias nos teus pés, proteção. Coloca um anel no seu dedo, aliança. Aleluia. Aleluia. O pai não jogou no rosto dele as besteiras que ele havia feito, tão somente o abraçou e beijou ele e fez uma festa para receber aquele filho. Você tem noção que amor é este, queridos? Que amor é este? Que não nos trata conforme a palavra de Deus disse, segundo os nossos pecados. Salmo 103, a Bíblia fala sobre isso. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados.
Mas nós precisamos, irmãos, ter sede da presença de Deus. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 63, no verso 8, diz assim: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Começando o versículo 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder na tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Na minha cama lembro-me de ti, medito em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Canto nas sombras das tuas asas. Davi estava no deserto, irmãos, mas ele lembrou de Deus. Ele lembrou que tudo que ele tinha era Deus, pastor Marcelo. Ele lembrou que a presença de Deus era o melhor que ele precisava. No Salmo 73, no verso 25 em diante, vai dizer assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as tuas obras. Se você tiver sede de Deus, Deus vai preencher o vazio do teu coração. Glória a Deus. Se a tua alma ansiar pela presença de Deus, você vai sair daqui, nós vamos sair daqui hoje, fortalecidos em Cristo Jesus, queridos. Aleluia. A atitude daquele moço, daquele chamado filho pródigo, a Bíblia não... Mas quando ele determinou no seu coração, ou melhor, quando ele reconheceu, quando ele determinou, e quando ele teve uma atitude, Johnny, as coisas começaram a mudar. Fica de pé, por favor. Louvado é o teu nome, Senhor. O Deus eterno. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Eu me levantarei, irei ter com meu Pai. Glória a Deus. Eu vejo pessoas se levantando nessa noite do Senhor. Eu vejo crentes se levantando nessa noite. Aleluia. Deus quer te levar a um outro nível, querido. Nós precisamos entender que tudo que nós precisamos é da presença do Pai. Moisés, ele disse assim: se o Senhor não for conosco, não me faça sair deste lugar. Não quero nem presença de anjos, eu quero a tua presença, Senhor. Eu não sei qual é o estado que você se encontra, espiritualmente falando, tá, amados? Eu não sei se você está vivendo um deserto espiritual. Eu não sei se você está passando um processo de guerra espiritual. Mas eu quero te fazer um convite, um ato profético nessa noite. Você que está vivendo um grande conflito espiritual e reconhece que você precisa se levantar. Reconhece que você precisa estar na presença do Pai. Não estar apenas na igreja, entenda isso. Que o fato de estar na igreja significa que está na presença de Deus. Tem muita gente que sai daqui e volta para casa querendo achar um buraco para entrar dentro. Tem muita gente que vem para o culto, mas quando termina o culto, ele não quer nem voltar para casa. Porque tamanha a luta que enfrenta. Porque aqui a gente esquece, né, irmãos? Aqui a gente vive um momento
a gente acaba esquecendo dos problemas. Os louvores mexem conosco, a palavra vem de encontro com a nossa necessidade, mas quando você sair daquela porta, a realidade da vida é a mesma. Então você precisa sair fortalecido, porque senão você vai chegar em casa, parece que nada mudou na sua vida. E se você reconhece como aquele jovem reconheceu, ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele diz assim: eu vou falar com meu pai. Mas como eu já disse, eu vou repetir, ele não ficou apenas em palavras, ele tomou atitude. Ele decidiu. E depois que ele decidiu, ele agiu. Me levantarei. Eu vou. E se você quiser sair dessa situação, para você continuar caminhando, para que você receba vestes novas, sandálias nos pés, o anel no seu dedo, para que você provoque uma festa nos céus nessa noite, eu convido você a sair do seu lugar, vir aqui, nós vamos orar por você. Não estou dizendo que você está, não estou desviado não, pastor, mas você sabe que o seu nível espiritual está lá embaixo, e você precisa se levantar. Pode vir, não tenha vergonha não.